Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos de história grega, né? A gente falou de arte grega e agora vamos falar um pouquinho mais da arquitetura aí nos séculos 6 e 5. Lembrando que eu não sou arquiteto, não conheço muito, então é só uma introduçãozinha geral, né? Lembre-se aí de curtir, comentar, essas coisas todas aí, se inscrever no canal. A gente tem toda a história grega até o momento, vamos continuar até o final. A gente agora está entrando no Depois que acabar esse vídeo, a gente entra no sexto volume da Cambridge Ancient History, que começa a parte mais da Macedônia, da conquista macedônia, e depois a gente vai fazer Roma e Idade Média, e vamos ficar alguns anos aí estudando história, tá? Mas a gente tem a história da Grécia completa e também temos um curso de lógica aristotélica, atomista aí nas playlists do canal, então fique à vontade aí para ir conhecendo, né? Então, e dentro da arte do estilo clássico, né, que é essa arquitetura grega, essa arquitetura que vem da Grécia, tem três ordens, que são tipo três subestilos, né, tipo três subestilos, vai, que são, mas que se chama de ordem, né, que é a ordem dórica, jônica e coríntia. Então a ordem dórica, ela é mais antiga, né, ela vai sendo abandonada mais ou menos nessa época em que a gente está falando, mais para o século V, né? E ela é mais robusta, mais austera, né? E ela transmite força. Isso porque eu vou mostrar fotos, claro, modelos, né? E a ordem dórica, as colunas são menores e mais grossas, então elas são mais robustas, mais fortes, né? A ordem jônica e coríntia já não tem mais essa característica, né? Elas têm colunas mais esbeltas e elegantes, né? E mais ornamentadas. O autor da Cambridge Ancient History, basicamente, ele entende a ordem coríntia como sendo uma evolução da jônica, né? Tipo, uma subversão da jônica, né? E é interessante, depois eu posso até colocar nas referências, né? Uns autores do Renascimento que relacionaram essas ordens e outras duas ordens que depois os romanos inventaram, que é a ordem etrusca e composta, né, para a construção de igrejas, né? Então ele fala, para os mártires é melhor uma ordem dórica, para as virgens é melhor a coríntia, né? Porque o Vitrúvio, que é a nossa grande, que é romano, né? Ele já é bem posterior, ele é, não sei se um pouco antes ou um pouco depois da época de Cristo, né? Mas ele é a nossa principal fonte, uma das poucas fontes que a gente tem a respeito, né, da arquitetura antiga mesmo, né? Claro que a gente tem os prédios, mas em termos de teoria, né? E ele fala que a ordem dórica, ela é masculina, a jônica e a coríntia são femininas, mas a jônica seria uma mulher e a coríntia seria uma menina, uma moça, né? E depois teve alguns caras do Renascimento que fizeram essa correlação com os apóstolos, com os mártires, né? O estilo arquitetônico com o tipo de santo, né, da qual é dedicada uma igreja ou uma catedral, né? Então aqui tem um desenho das ordens, né? A gente tem a ordem dórica, a ordem jônica e coríntia, né? Como a gente falou, tem aqui escrito em cima man, woman e girl, né? A ordem dórica é masculina, a jônica é uma mulher, né? E a coríntia é uma menina, né? Então você vê que a ordem. Aí tem todas aqui as estrias das colunas, tudo isso aqui tem nome. Triglifos, esses três coisinhos aqui na ordem dórica, métope, essa figurinha que fica aqui no meio, né? Não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas agora nas outras duas ordens, né? Tem essas figuras desenhadas aqui, isso chama friso, né? E tudo tem nome. Então, mas basicamente, né? Só para a gente saber o mais importante, a ordem dórica, ela tem a a coluna menor, ela não tem decoração. Você vê que ela não tem uma base na coluna, né? Ela está direto no piso. Você vê que as outras duas têm uma basezinha, tem um suportezinho para a coluna, né? E ela é menos decorada que as outras duas. Então você vê que ela já é menor, mais robusta e mais austera, né? E o que é importante também, esses triglifos aqui seria, não lembro o nome desse negócio aqui, seria, deixa eu ver, é a entablatura, né? Você tem esses triglifos, que são três risquinhos aqui, uma métope, que é a figurinha, e mais três risquinhos. Nas outras duas você não tem isso. Na Jônia você vê que ele tem esse formato de papiro, né? Imagina dois papéis, um papel que você vai enrolando dos dois lados, né? Forma esse papiro. E, e basicamente na Coríntia ela é bem mais decorada do que a jônica, tá? Teoricamente, o teto aqui, né, que se chama
o pedimento não faz parte do estilo, né? É meio que comum a todos, mas você tem que desenhar ele, né? Para mostrar que tem um teto, né? Que tudo isso aqui tem nome e então basicamente você viu que não tem base e tem esses triglifos é dórica. Você viu que tem esse formatinho de papiro é jônica, né? Apesar de ter alguns tipos coríntios que parece um pouco isso aqui, mas e quando ela é bem ornamentada, tem um monte de coisa aqui, é a coríntia. Então, as obras dóricas, desculpa, mais importantes estavam todas prontas em 371. Então, quer dizer, na verdade, depois de 371 não teve mais novos prédios dóricos, né? Aí no século V, a partir do século V, o estilo jônio vai ter uma supremacia que, segundo o autor, né, não vai terminar nunca, porque se você considerar o coríntio como uma modificação do jônio, né, tipo um subtipo do jônio, os romanos vão continuar seguindo o estilo coríntio até depois do Renascimento. Todo mundo vai gostar muito do coríntio, porque o coríntio ele é mais elaborado, né? Mas no início do século V, o dório vai se separando da influência jônica, se tornando mais austero. Então, ele vai. O Dório vai ficando mais. Ele ainda é bastante popular nessa época, né? Mas o Jônio vai ficando mais popular. Aqui eu coloquei a Acrópole de Atenas, né? Você tem os 4 templos principais. Aí você pensa assim: você fala, bom, eu sei que Atenas, apesar de ela não estar na Jônia, né? Tem um avião passando agora. Apesar de ela não estar na Jônia, ela é uma cidade de origem jônia, né? Eles falam dialeto jônio, participam dos rituais jônios, é uma cidade de origem jônica. Então, os templos de Atenas, se Atenas é jônica, devem ser templos jônicos. E não é verdade, porque nessa época o estilo dórico era mais popular, então eles fizeram os prédios em estilo dórico. Se eu não me engano, exceto esse templo de Atena Nike, que está aqui na direita, que é pequenininho aqui. Mas em geral, o Partenon, o famoso Partenon, Propileia e o Erechtheion são todos de origem, de estilo, de ordem dórica, né? Então vamos pegar aqui o Partenon, você vê que a coluna não tem a base, né? Não tem um pedestalzinho para a coluna aqui embaixo, né? E você vê os triglifos aqui no topo, né? Você vê 1, 2, 3, aí tem uma métope, triglifo, uma métope. Então já deu, não tem aquela elaboração do coríntio e não tem aquele pergaminho, né, enroladinho do jônico. Então já dá para ver que é ordem dórica. Aí aqui a gente tem o templo de Atena Nike, que eu acho que eu só coloquei o templo de Atena Nike porque é o único daqueles que era realmente a ordem jônica, né? Então você vê que aqui dá para ver enroladinho o pergaminho, né, da ordem jônica. Você vê que não tem aqueles triglifos, métope triglifos, é só um friso que chama isso aqui, né, inteiro, é um monte de desenho. E aqui do lado dá para você ver o suportezinho da coluna, né? Então, a coluna tem suporte, tem o formato de pergaminho, não tem métopes, não é tão elaborada como o coríntio, é estilo jônico. Aí, o autor vai, antes da gente entrar para o estilo coríntio, né, ele fala um pouquinho das causas do abandono do dórico. É um pouquinho técnico, mas eu vou tentar. Eu também não entendi tudo, mas eu vou tentar mostrar algumas coisas, né? Ele fala assim: é preciso mencionar um problema matemático complexo que afligiu os mestres do estilo dórico clássico e que mais tarde contribuiu para que o estilo jônico suplantasse seu rival. Esse problema que afeta principalmente os pórticos próstilos e as colunatas peripterais retangulares surge da existência de duas regras tradicionais que gradualmente se tornaram irreconciliáveis. Eu não pesquisei o que é o pórtico próstilo, colunatas, mas essa parte aqui dá para entender. A regra de que um triglifo, né, a gente viu que o triglifo eram aqueles 3 risquinhos que tinha ali no Partenon, deve estar exatamente centrado sobre cada coluna e um sobre cada intercolúneo. E a regra de que não deve haver espaço para métopas ou partes de métopas entre os pares adjacentes de triglifo nos 4 cantos do friso. Eu sei que é muita coisa, mas eu vou voltar. Eu tinha deixado uma foto no próximo slide, mas voltar aqui no Partenon. Você vê que tem os triglifos, né? Aqui, aí tem uma métopa, um desenho. Aí mais 3 risquinhos, uma métopa. Aí você vê que até aqui, você vê que os triglifos estão em cima, bem certinho em cima da coluna, ou no meio entre as colunas, né? Então tá bem organizadinho. Quando você, aqui não dá para ver direito, mas eu vou mostrar, no cantinho, ele não tá exatamente em cima da coluna, né? Então a regra era de que ele teria que ficar bem exatamente em cima da coluna, no meio da coluna, né? Mas o que acontece é que se você virar de lado, né, for olhar o Partenon de lado, bem aqui no cantinho, teria que já começar com outro triglifo, né?
Então você tem que encaixar os dois triglifos certinho no meio da coluna, né? E que fica muito difícil, né? Deixa eu vou mostrar aqui. Ele fala, por diversas razões, a dificuldade de conciliar essas regras foi pouco sentida nas primeiras construções remanescentes, mas tornou-se aguda no final do século VI, então do 500 virando para o 499, né? E permaneceu assim até a extinção virtual do estilo dórico monumental nos períodos helenístico e romano. A principal causa foi talvez o estabelecimento gradual da regra de que, embora os triglifos devessem ser retângulos verticais, as métopas, que geralmente continham decoração estrutural, deveriam ser aproximadamente quadradas. Esse desenvolvimento tornou impossível posicionar os triglifos de canto nos ângulos do friso, sem deslocá-los de forma perceptível para fora dos eixos das colunas de canto. Então, aqui essa é uma foto de uma parte do Partenon que eu entendo que os caras literalmente cortaram e levaram para o Museu Britânico, né? Mas você tem aqui a métopa, né? Você tem aqui o carinha para você ver o tamanho, né? Então, se você ver aqui a métopa, né? Que essa deve ser uma pessoa num cavalo ou alguma coisa assim, né? E os triglifos aqui, você vê que tem três, são dois riscos, né? Mas com três partes inteiras aqui, né? E você vê que o triglifo está fora do eixo da coluna. Se você cortar bem a meiota aqui da coluna, né? Você vê que o triglifo não está em cima dela, né? E você vê que aqui a métopa é quadrada. Então, quer dizer, só que se você joga esse triglifo para ficar bem alinhadinho com o meio da coluna, fica um espaço aqui, né? E você não pode deixar essa métopa mais. Você poderia esticar ela assim, deixar ela retangular, mas ela tem que ser quadrada, né? Aí você fala, bom, então eu puxo esse outro triglifo mais para cá, mas aí ele não ficaria exatamente no meio entre as duas colunas, né? Então você vê que as coisas não encaixam, né? Aí vai tendo essa dificuldade. O problema que eu achei que o autor não explica se essas regras são estéticas, né? Se tem também como é a construção de templos. Essas regras têm uma questão de tradição, de meio religiosa, né? Porque, por exemplo, pelo que eu vi, isso aqui, esse triglifo, na verdade, vinha de uma época que os templos eram feitos de madeira. Então você colocava esse triglifo, na verdade, seria tipo uma tora de madeira que estaria virada de frente para você, né? Imagina você corta na verdade, uma tábua, né? Ela tá compridona, assim. Imagina que você olha ela pelo fundo. Essa tábua, ela estaria, né, com o fundo virado pra gente, né? E indo lá para dentro, né, para fazer a sustentação. Então foi como se fosse eles tivessem mantido o mesmo desenho, né, quando tinha madeira. Então fica esse pedaço que representaria ou imitaria o fundo da madeira, mais ou menos isso, tá? Também não tenho certeza, mas quer dizer, então por que tem essas regras? Eu, como sou engenheiro, eu já pensei, essas regras devem ter alguma coisa de estrutura, né? Eles não tinham uma ciência toda das resistências dos materiais como a gente tem hoje. Então, os caras meio que sabiam que tal coisa tinha que ser de tal tamanho para a estrutura não cair, né? Mas na verdade também tem muita coisa aqui que é estética e o cara não disse, né? De onde que vem essa regra? Uma regra estética, uma regra tradicional, uma regra de engenharia mesmo, né? Mas até aqui ele comenta um pouco. Teoricamente, a dificuldade poderia ter sido resolvida diminuindo a profundidade de trás para frente da arquitrave, pois o problema, na verdade, reside exclusivamente na relação matemática entre a largura dos triglifos e a profundidade da arquitrave, mas estruturalmente isso era impossível, pois enfraqueceria todo o entablamento a um grau perigoso. Então ele vai comentando também, se vocês quiserem olhar alguém que conhece mais, gostaria de ver, não fala assim, Cobos, arquiteto do século IV e III, com sua paixão pela regularidade, eu estou bem aqui na antepenúltima linha. Sua regularidade mecânica declarar, como registra Vitrúvio, que a dificuldade com os triglifos tornava o estilo dórico, apesar de sua beleza e grandiosidade, inadequado para a arquitetura de templos. Então aqui tem, agora para terminar, faltou a ordem coríntia, né? Esse aqui é o monumento corágico de Lisícrates em Atenas, né? Foi a primeira coluna coríntia que você tem é de um templo de Apolo, só que o templo inteiro não é de colunas coríntias. Eu não lembro se elas são dóricas ou jônicas, mas ela tem, tipo, no centro do templo, tem, tipo, uma coluna especial, no lugar mais especial do templo, e aquela é a única coluna coríntia do templo, e é a primeira coluna coríntia da história, só que eu não achei, não sei se tá ainda lá, não achei fotos. Achei um desenho de um cara que fez, mas é tipo desenho, com um monte de colunas, né, do outro estilo, e uma coluna coríntia no meio, mas é um desenho, né, não sei se o cara leu e falou, vou fazer um desenho, né.
Mas você vê aqui que essa coluna coríntia, você vê que ela é mais elaborada do que as colunas jônicas que a gente viu. Ainda parece um pouco, tem essa espiralzinha, né, que lembra o pergaminho, mas ela já é mais elaborada, né? Aí, esse estilo coríntio é o que vai continuar pelos romanos, né? E o autor vai falar assim: é comum criticar o capitel coríntio. Capitel é justamente essa, se eu não me engano, tá? É justamente esse topo aqui da coluna. Vamos voltar aqui, que aí eu já esclareço que ali tinha os nomes, né? No. Pá, 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 pá. Tem que procurar capitel, triglifo, quin. Poxa, aqui. C1 é o. Em inglês é capital, né? Que em português seria o capitel, né? Então C1. É aqui, ó. Justamente imagino que venha de cabeça, né? Da coluna, então caput, né? Cabeça. Palavras cabeça, capítulo, capturar, capitão, né? Tudo vem de cabeça, né? Capítulo, não sei se eu já falei capítulo, mas então esse capitel coríntio é muito ornamentado, né? E culpar os romanos por sua devoção a ele. Isso é, quer dizer, teria um excesso, né? Muita decoração no capitel coríntio. Mas suas linhas, na verdade, expressam melhor a sua função do que as do capitel jônico, e a eliminação do capitel angular jônico foi um ganho inegável. O veredito prático da posteridade na Idade Média, no Renascimento e na Era Moderna tem sido esmagadoramente favorável ao coríntio. Eu não sei direito por que ele diz isso, né? Mas quando você pega aquela foto, aquele desenho do coríntio mais elaboradão, tipo, que, por exemplo, você pega aqui, qual que é a função da coluna? Eu entendo que é elevar, né, e sustentar, né? E esse coiso jônico, né, ele tipo, ok, é um desenho, mas essa elaboração, assim, ela parece que tá subindo mesmo, né? Então, tipo, se a ideia da coluna é subir, né, é elevar e sustentar uma coisa, não sei, parece que faz mais sentido, né? Isso aqui, tipo, a decoração tem mais a ver com o propósito da coluna que é erguer, não sei porque se ela vai para cima, né? Então, pelo menos pareceu fazer sentido para mim. Não sei se era isso que ele estava querendo dizer, mas eu achei interessante, né? Então é isso, galera. Acabou o vídeo de hoje. Não é uma grande introdução à arquitetura de forma alguma, mas espero que vocês tenham gostado. Lembre-se aí dessas coisas, curtir, comentar, compartilhar. Tem a série de história grega, tem a série de lógica e não sei o que mais que vai ter aí no futuro. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Lembre-se, pode ajudar a gente também no Tipa.ai, enviando um Pix de qualquer valor. Eu agradeço. Muito obrigado.